morning, everyone. I'm teacher Lorena. Sou prof... Bom dia para vocês, galerinha. Meu nome é Lorena, sou a professora de inglês de vocês. Então, here we go, vamos lá. Back to school, welcome. Então, bem-vindos de volta à escola. É um enorme prazer tê-los de volta na escola e em breve nós estaremos juntos. Hello, let's go! 21, I believe you. Então, em 2020, eu acredito em vocês. E aí, algumas frasezinhas comuns em inglês. Learn English, do you speak English, study time. E aí, algumas frasezinhas. E agora, nós vamos começar uma matéria nova. Então, a princípio, em inglês, a gente vai entrar no greetings, que são saudações. Então, todos vocês já devem ter visto alguma saudação. Hello, que significa olá. Thank you, que significa obrigado. Happy birthday, que significa feliz aniversário. Goodbye, que significa tchau. What's up, que significa como vai. Good night, que significa boa noite. Thank you, que é obrigado. Welcome, significa bem-vindo. Hi, olá. Good morning, bom dia. Hello, my friend, que significa olá, meu amigo. Hey, que a pessoa chama. E aí, algumas dessas que a gente chama greetings, que significa saudações. E aí, aqui nesse slidezinho, a gente já tem um exemplo de greetings, que significa saudações. Então, aqui nós temos duas pessoas, e aí um vai fazendo a saudação pelo outro. Hello, hi. Então, olá. Então, eles estão saudando. E aí, alguns exemplos de greeting, que são saudações. Hello, hi, good morning, good afternoon, good evening. Então, good morning significa bom dia, good afternoon significa boa tarde e good evening significa quando a pessoa já está mais ou menos 6 horas da tarde para 7, tá? E aí, uma das formas de greeting também é I'm happy, I'm glad, pleased to see you. Então, eu estou feliz, contente em te ver novamente, né? Em te ver, pleased to see you. Então, em rever você. E exemplos de saudações em quando você vai despedir da pessoa, quando a gente chama goodbye, né? Aqui no caso. Goodbye, um exemplo quando você vai despedir da pessoa. Bye, que significa tchau. See you later, significa vejo você depois. See you soon, que significa vejo você em breve. Good night, boa noite. I must go now. Então, quando a pessoa precisa ir embora no exato momento, a gente fala I must go now, que significa eu devo ir agora. Então, são exemplos de saudações que a gente fala no dia a dia, tá? Hello, hi, good morning, good afternoon, good evening. I'm happy, glad, pleased to see you. Goodbye. Bye. See you later. See you soon. Good night. I must go now. E aqui são useful expressions in the classroom. São expressões que nós utilizamos no dia a dia na sala de aula. Então, classroom significa sala de aula, ok? E aí nós vamos ver algumas dessas expressões trabalhadas em sala de aula. I'm sorry, I didn't hear. I don't understand. Sorry for beginning late. Então, essa expressão aqui, I'm sorry, significa me desculpa. Essa outra expressão, I didn't hear, significa eu não consegui ouvir, tá? I didn't hear, eu não consegui ouvir. Essa terceira expressão, I don't understand, significa eu não entendi. Sorry for being late. Aqui também é um exemplo. Desculpe por estar atrasado. Então, sorry for being late. Então, quando a pessoa chega atrasada na sala de aula, ela fala sorry for being late. Outro exemplo aqui. Can I open or close the windows ou the door? Então, são expressões. Open significa abrir. Closed significa fechar. Então, can I open or close the window or the door?
Eu posso abrir ou fechar a janela ou a porta? Essa outra expressão que vocês vão usar demais nas nossas aulas presenciais é Can I go to the restroom? Que significa posso ir ao banheiro? Outro exemplo, Can you help me? Quando você quer pedir ajuda em inglês, a gente fala Can you help me? Você pode me ajudar? Ou quando você pergunta à pessoa, você entendeu? Você entende? Do you understand? Significa você entende? Aqui é um exemplo. What page are you on? Aqui é um exemplo. Que página nós estamos? Quando você pergunta para o colega, que página nós estamos? Então, what page are you on? Can you speak louder, please? Então, olha outro exemplo aqui. Você pode falar mais alto, por favor? É uma expressão em inglês. Can you explain that again, please? Quando você pede à professora para explicar novamente, a gente utiliza essa expressão. Can you explain that again, please? Você pode explicar novamente, por favor? Quando você quer entrar na sala de aula, a gente utiliza a expressão May I come in? May I come in? Posso entrar? Ou quando você está em dúvida de uma palavra em inglês, a gente utiliza essa expressão aqui, ó. How can I say, vamos colocar aqui laranja in English. Então, você está em dúvida de uma palavra em inglês. Então, você fala a expressão How can I say laranja in English? Ou How can I say carro in English? Então, quer dizer, como eu posso dizer carro em inglês? E quando você termina os seus exercícios, a gente utiliza I have finished the exercise. Então, eu terminei os exercícios. Então, são expressões importantes que vocês devem anotar no caderno como forma de aprendizado. E aqui nós vamos iniciar nossa gramática, que é grammar. Então, o início da gramática, essa parte é importante vocês anotarem no caderno, pessoal. Então, vocês devem anotar essa parte aqui e essa parte aqui, ó, que são expressões. Então, essa aqui é muito importante. Aqui nós vamos entender os subject pronouns, que significa pronomes sujeitos. Por que pronomes sujeitos? Porque é o sujeito que vai realizar a ação. Então, aqui nós temos os primeiros pronomes. Pronomes são aqueles que servem para substituir o nome para que não haja repetição. Então, nós temos o pronome I, que significa eu. You significa você ou vocês. He significa ele. She significa ela. It significa ele ou ela, só que esse it aqui, ó, é voltado somente para animal ou voltado também para objeto, desde que esteja no singular, ou seja, só uma pessoa, um objeto ou um animal. We significa nós. They significa eles ou elas, ok? Então, anotem esses pronomes no caderno, que eles são muito importantes para a gente analisar agora durante as frases, durante os textos em inglês. Então, revendo. I, eu, you, você ou vocês. He, ele. She, ela. It, ele ou ela. Lembrando que esse pronome aqui é um pronome que é voltado para animal. Vou colocar a abreviação aqui. Ou, o, que significa objeto. Lembrando que tem que ser um só, tá? Não pode ser mais, porque se for mais de um animal ou mais de um objeto, aí a gente utiliza they, que é eles ou elas. E o we significa nós. Exemplo, John likes soccer, he likes soccer. Então, John é o nosso sujeito, que é ele que faz a ação. Esse likes aqui, a gente chama ele de verbo, tá? Então, é o nosso verbo, porque verbo é tudo aquilo que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, verbo brincar, correr, pular. Então, John likes soccer. Então, lembrando que esse Szinho aqui, ó, é o verbo like, de gostar. Então, John likes, que é o nosso verbo, soccer. Soccer todo mundo sabe que é o quê? Futebol.
Então, John é o nosso sujeito. Eu vou colocar o S aqui de sujeito, tá? Porque é ele que comanda a ação. Então, ele gosta de futebol. Qual pronome eu posso utilizar para John, que é pessoa? O pronome he, ok? Mary likes chocolate. Então, Mary gosta de chocolate. Então, lembrando que aqui é o nosso verbo, like, que é o verbo gostar. Mary é a nossa pessoa que está realizando a ação. Mary é uma mulher. Então, para especificar no sentido de mulher, a gente utiliza o pronome she, que significa ela. Então, she likes chocolate, ela gosta de chocolate. He likes soccer, ele gosta de futebol. E quando a gente tem duas pessoas, dois sujeitos, aqui são dois sujeitos, John e Mary. John e Mary like chocolate. Então, John e Mary gostam de chocolate. Então, a gente também tem que conjugar o verbo no plural. E quando são duas pessoas que está referindo-se a ele e a ela, a gente utiliza o pronome they, que significa eles ou elas. Like chocolate. Eles ou elas gostam de chocolate. Então, esses aqui são pronomes que sempre vêm antes do verbo, porque são aqueles pronomes que vêm antes do verbo, são pronomes que vão realizar a ação, ok? E agora nós temos os object pronouns, que são, qual que é a função dos pronomes objetos? Eles são, gravem isso aqui e anotem, vocês têm que anotar essa parte aqui, ó, dos object pronouns, e essa é importante aqui, importância. Usados após o verbo e usados como objeto. Por que eles são objetos? Porque vai complementar o verbo, vem depois do verbo, ou seja, complementar o verbo. Então, nós temos o pronome I, ele se torna me. O pronome you, ele permanece em you. O pronome he, que é ele, vai passar a se tornar him. O pronome she passa a se tornar her. O pronome it passa a se tornar it. O pronome we passa a se tornar us. E o pronome they se torna them. Aí nós vamos entender que esse pronome aqui é aquele pronome que vai complementar o verbo. Então, esses pronomes aqui, ou seja, vão receber a ação. Eles não fazem a ação, eles recebem a ação. Então, nós vamos analisar algumas frases. My mother likes me. Por que não pode ficar my mother likes I? Minha mãe gosta de eu. Ficaria totalmente sem estrutura gramatical e fora de coesão. Então, my mother likes me. Aqui o verbo likes, né? Então, minha mãe gosta de mim. Então, mim aqui, quem que gosta de mim? Minha mãe. Então, eu estou recebendo a ação. Então, aqui ele vai complementar o verbo, porque teria... Se eu falo assim, my mother likes, minha mãe gosta. Aí a primeira pergunta minha é: gosta de quê? Então, gosta de mim. Então, se complementou o verbo, é um pronome objeto. Me. Give it to me. Então, essa outra expressão. Quem é o verbo aqui? Give, que é o verbo dar. Give it to me. Então, tá pedindo, me dê isto. Me dê isto. Então, eu estou pedindo para receber a ação. Então, give it to me. Então, vem depois do verbo. Então, ó, o me aqui, ó. I saw her yesterday. I saw é o verbo. Aqui nós temos um verbo, só que esse verbo aqui, ele é passado, tá? Então, passado, e também o termo yesterday é um indicativo de passado. Yesterday significa ontem, né? Então, é um indicativo de passado. I saw her yesterday. Eu a vi ontem. Então, aqui, her é o nosso pronome objeto, porque se eu falo assim, I saw, eu vi. Eu vi o quê? Eu a vi. Então, her está complementando o verbo. Então, pronome objeto. I saw her. Não vou falar I saw she. Não. Quem que está sendo vista? Ela. Então, ela que está recebendo meio que a ação. E ela que está complementando o verbo. Ok? E aí, só para a gente entender o posicionamento.
para a gente trocar. Object pronouns. Object pronouns substitute a noun that functions as an object. Então, o pronome objeto substitui um substantivo. A noun significa substantivo das suas funções como um objeto. Então, vai substituir um substantivo, colocando ele como um objeto. Então, olha o exemplo aqui. My mom loves Joe. Então, minha mãe ama o Joe. Joe pode ser substituído por qual pronome objeto? Him, porque o Joe está recebendo ação. Então, my mom loves him. Então, lembrando que esse que está sublinhado aqui, ó, é o verbo, tá? John likes his friends. Joey gosta dos amigos dele. Então, his friends, os amigos dele, que são eles, podem ser substituídos por qual pronome objeto? Them. Então, Joe likes them. Então, John gosta deles. Joe is talking to Anne. Então, is talking é o nosso verbo aqui. Joe está conversando com Anne. Joe is talking. Anne pode ser substituído pelo pronome her. Joe is talking to her. Então, John está conversando com quem? Com ela. Então, esse ela aqui a gente substitui por her. E aí, uma observação. The object pronoun comes after the verb. Então, o pronome objeto vem depois, after, que significa depois do verbo, ok? E aqui mais exemplos, né? Os pronomes subject pronouns, que são os pronomes sujeitos. E aqui nós temos object pronouns, que são os pronomes objetos. Então, no singular, a gente tem os pronomes sujeitos. I, you, he, she e it. E no plural, nós utilizamos o we, you e they. E nos objects pronouns, nós temos o me e you, que singular é um, plural é mais de um, ok? Então, para quem não sabe, singular é um, plural é mais que um. Us, you e them. E no singular a gente utiliza me, you, him, her, it. Então, se eu falo assim, ó, David is at school. Então, David está indo na escola. David pode ser substituído por qual pronome? David está na escola. He. Aqui, Maria lives with Samuel. Maria mora com Samuel. Então, Maria pode ser substituído com quem? Aqui, Samuel, a gente chama ele de complemento do verbo, né? Porque ela mora com quem? Com Samuel. Então, Samuel mora com Maria. Então, Samuel é o objeto, ou seja, ele vai complementar o verbo morar. Então, Maria, que ela vem antes do verbo, é she. Samuel, como é um pronome objeto, a gente substitui ele por him. Ella and Anna are at home. Então, Alan e Ana estão em casa. Alan e Ana são eles. Então, qual pronome que a gente pode substituir? They. They are at home. Então, eles estão em casa. This school is big. Então, esta escola é grande. Então, como aqui a gente está falando de uma escola, esta escola, então a gente utiliza o pronome it, né? Que está falando somente da escola. E escola não é pessoa. Então, escola pode ser objeto, bem material, qualquer coisa que não seja humano. Então, it is big. Então, o pronome it está referindo-se à escola. Lembrando que é uma escola. Susie loves her parents. Então, aqui nós mostrando que Suzy ama os pais dela, né? Então, o Suzy pode ser utilizado para she loves them, né? Então, she loves them. Então, ela ama eles. O them aqui está referindo-se a quem? Aos pais dela, que é her parents, alright? E aqui, nossa primeira atividade. Então, nós vamos entender agora esse diálogo. Então, lembrando lá que faz parte dos greetings, que são o quê? Saudações e apresentações. Então, meet new people at school. Então, conhecendo novas pessoas na escola. Então, diálogo 1. Então, nós temos o diálogo entre Marcos e Suzy, ok? Então, meet new people é conhecendo novas pessoas na escola. O Marcos. Hello, I am Marcos. What's your name? Olá, eu sou o Marcos. Qual é o seu nome? A Suzy. Hi, Marcos. My name is Suzy. Nice to meet you. Aí a Suzy fala, olá, Marcos. Meu nome é Suzy. Nice to meet you. Prazer em conhecer você.
Aí o Marcos, nice to meet you too. Então, prazer em conhecer você também, porque esse to aqui significa de também, que é utilizado no final de uma apresentação. Suzy, are you a new student at this school? Você é um novo estudante nesta escola? Então, nesta escola, this school, nesta escola. O Marcos, yes, I am. Sim, eu sou. Suzy, I have to go. Bye. Eu tenho que ir. Tchau. E o Marcos despede dela. Bye. Número 1. Leia o diálogo 1 com seu professor e seus colegas e em seguida use-o como modelo para interagir oralmente com o colega, fazendo alterações necessárias no final. Escreva um texto produzido por você. Aqui você vai utilizar como, em vez de colocar Marcos, você pode colocar o seu nome, tá? E em vez de Suzy, você pode colocar o outro nome para Suzy. Alright? E no diálogo 2, nós também temos agora um diálogo entre a teacher e o Lucas e a Laura, ok? Nós temos agora um diálogo entre a professora aqui e dois estudantes. Diálogo 2. A teacher, a professora. Good morning, students. How are you? Bom dia, estudantes. Como vai você? Essa expressão, how are you, significa como vai você. É uma expressão bem famosa que a gente utiliza para perguntar como você está. O Lucas fala, hi teacher, I'm fine, and you? O Lucas fala, olá professor, eu estou bem, e você? A teacher, pretty good, muito bem. O Lucas, teacher, can you explain this exercise again, please? Professora, você pode explicar esse exercício novamente, por favor? A Laura, sorry for being late, teacher. Então, a Laura chegou atrasada. Então, ela fala, desculpa pelo atraso, professora. A teacher, that's okay, Laura. Então, that's okay, Laura. A Laura, what page are you on? Então, a Laura pergunta qual página nós estamos. Aí a teacher fala a página. We are on page 35, Lucas. I will explain the exercise again. A professora fala, nós estamos na página 35, Lucas. Eu irei explicar novamente o exercício. Então, I will significa uma expressão quando junto do verbo explain, que é explicar, significa um futuro. I will, quando tem esses dois Lzinhos aqui. Logo, nós vamos estudar os verbos, né? No presente, passado e futuro. Alright? E aqui, lembrando que é no número 1, você irá fazer um diálogo parecido com esse aqui, mas você pode colocar outro nome, tá? Um outro nome aqui, utilizando para o diálogo. E você pode incrementar um diálogo em sala de aula. Na questão 2, está pedindo, identifique no texto as expressões que indicam um pedido de desculpas por chegar atrasada em algum lugar. Então, nós temos lá a Laura, né? A Laura chegou atrasada. E você vai anotar a frase que a Laura fala. O que ela fala que indica que ela chegou atrasada? Letra B, uma solicitação de ajuda para a compreensão de um exercício. Ou seja, lá no texto mostra lá que... Teacher, can you explain the exercise again, please? O Lucas pede para explicar o exercício novamente. Então, você vai anotar a frase que o Lucas está pedindo ajuda lá. Na questão 3, você vai vai anotar algumas informações. Como você pode falar, entrevistar um amigo, ou pode ser só a sua resposta. Você vai colocar what's your name? Qual é o seu nome? Coloca aqui. Se você tiver algum amigo próximo, ou até sua irmã, pode ser sua irmã, sua mãe, alguém da sua casa também pode ser também, já que não estamos num ambiente presencial ainda. Então, você vai colocar what's your name? E aí pode ser your friend's answer, aí pode ser a resposta de um amigo ou a resposta de uma pessoa que esteja próxima de você. E essa expressão how are you? Como vai você? Você fala. Tem várias maneiras de falar, de dizer, responder essa expressão how are you? Então, se você fala I'm good, eu estou bem. I'm fine, eu estou bem. Pretty good, ótimo. I'm well, eu estou ótimo. I'm okay. Not too bad, tipo assim, não tão ruim. Yeah, alright, sim, tá tudo ok. I'm live, eu estou vivo. Very well, thanks. Muito bem, thanks.
Not a lot significa não muito, nothing much, não muito também, nothing no sentido de nada, not so well, não tão bem, so far so good, bem distante de estar bem. Se você fala, por exemplo, I'm blessed, eu estou abençoado. I'm credible, good luck, eu estou incrivelmente bem. Então tem várias maneiras. Survive, I guess, sobrevivendo, eu acho. I'm not sure yet, eu não tenho certeza disso. Quando a pessoa fala também. I'm still sucking air, então, tipo assim, eu não estou muito bem. Real terrible, thanks for asking. Realmente mal, obrigado por perguntar. Então tem várias maneiras de falar, responder a pergunta how are you? Como você está, ok? Você pode colocar I'm fine, I'm good, so, mais ou menos. Então, vocês olhem essa listinha aqui e vê qual que se encaixa melhor em vocês. Enumere as frases para formar um diálogo. Então, aqui vocês vão, de acordo com a sequência do diálogo aqui entre Carla e Samuel. Então, a gente tem aqui Samuel, cadê aqui? Na verdade, aliás, você vai enumerar esse diálogo aqui, ó. Então, quem que vem primeiro? Hello, a gente sabe. E aí vai enumerar esse diálogo aqui. Então, colocar esse diálogo na forma correta, ok? Por exemplo, hello, aí, olá. Aí fala assim, aí vamos colocar assim. Hi, my name is Samuel. What's your name? I am Carla. Nice to meet you, Samuel. Aí a Carla, nice to meet you, Carla. I have to go. Goodbye. Bye. Então, é esse exemplo de ordenar as frases. E na questão 5, é muito simples. Você vai substituir os pronomes em destaque, lembrando que você tem que analisar quem está realizando o sujeito e quem está complementando o verbo. Então, se vem depois do verbo, o verbo é esses que eu vou sublinhar aqui, ou colocar em destaque. E se vier depois do verbo, a gente sabe que é um pronome objeto. E se vier antes, é um pronome sujeito, ok? Então, pessoal, nossa primeira videoaula encerra. Então, lembrando que vocês podem consultar esse quadro aqui. E aqui algumas dicas de inglês para vocês seguirem, quem tem Instagram. Então, para aperfeiçoar o vocabulário em inglês, então nós temos a teacher Karina Fragoso, seguem ela no Instagram. Nós temos o Instagram do Duolingo, que também é para aprender uma língua grátis. Nós temos o English Grammar and Vocabulary, vocês vão colocar isso lá no Instagram, vocês vão achar essa página aqui. E nós temos a Winning English, então um site que tem mais de 3,8 milhões de seguidores que também ensina vocabulary. Então nós temos 4 tipos de conta de Instagram que ajudam a melhorar o vocabulário em inglês. Então, see you soon. Have a nice day. Bye, students.